Olá, queridos, maravilhosos alunos do Instituto Borborema e espectadores aqui do canal. Sejam muito bem-vindos. Esta é a nossa primeira aula do ano 2024 e existem alguns motivos pelos quais nós faremos essa aula. Me parece que, em primeiro lugar, nós, como todos os anos começamos, desde o ano 2020, nós nos recolhemos para tratar da nossa pedagogia, vendo aquilo que podemos acrescentar, aquilo que podemos melhorar, aquilo que devemos corrigir, para que tenhamos um tom pedagógico do ano, Então, em algum sentido, isso aqui é fruto da reflexão que tivemos neste ano de 2024. Mas, como na vida real, nós não temos somente aquelas nossas ideias, aquele nosso propósito, também parece ser providencial com todos os acontecimentos deste início de ano 2024 que adentraram na nossa discussão pedagógica e naquilo que que já tínhamos em mente de tratar, e em razão de muitas vezes ao longo dos anos, questões de alunos que iam nesse mesmo sentido, e por outros tantos acontecimentos, e especialmente no início desse ano 2024, parece que a providência, como é costume aqui no Instituto, nos impele a fazer algo que a gente já talvez devesse ter feito. Então também existe algo de providencial que falemos o que vamos falar aqui nestas aulas. E também é providencial no sentido do que está para acontecer neste ano 2024, que podemos ter alguma ideia disso. Então, se por um lado essa aula é fruto do nosso planejamento, também daquelas coisas que já aconteceram, como das coisas que vemos que vão acontecer, que são prováveis de acontecer. Então, queremos dar uma perspectiva, a partir daqui, de toda a fundamentação moral e prudencial da pedagogia do Instituto Borborema. E temos em mente, quando fazemos isso, no caso mais especialmente eu, mas falo aqui também em nome do Instituto Borborema, o bem dos nossos alunos. Considerando tudo o que há para acontecer e considerando, graças a Deus, os muitos frutos que podemos observar nos nossos alunos, queremos dar uma fundamentação mais clara para que eles não tenham qualquer dúvida, mas antes tenham firmeza de propósito em seguir num caminho pedagógico que buscamos sempre aperfeiçoar, para que eles avancem ainda mais, e possam, portanto, alcançar um nível de ordem interior, um nível de união com Deus, contando com a sua graça, para tudo que a providência nos reserva daqui por diante. E também para que aqueles que se aproximam do Instituto possam debelar qualquer confusão, qualquer erro que possa vir de diversas fontes a nosso respeito. E essa aula, por causa do seu tema e por causa desse propósito, ela será dividida. Em primeiro lugar, é importante dizer que durante a aula a gente, por causa da própria formatação do que é uma aula, essa preocupação que deve ter o professor, como eu falei, por exemplo, na palestra Confusão Vocacional, o artista, o intelectual e o professor, cabe ao professor não somente enunciar as verdades, mas preocupar-se como os alunos estão enxergando aquilo, como os movimentos das suas almas vão conseguindo de fato testemunhar as verdades que nós buscamos apresentar aqui. Então, como é próprio de uma aula, não há só uma preocupação de expor, mas fazer-nos entender. Então, durante a aula, eu vou me dar toda a liberdade de esmiuçar, detalhar o quanto possível tudo aquilo que nós falarmos. Mas, junto a esta aula também irá um documento, e este documento visa ser aí mais direto. Aí a gente vai colocar perguntas e respostas e bastante fundamentação e citações para tudo aquilo que
queremos tratar nessa aula, de modo que aqueles que queiram ver a coisa de uma maneira mais sucinta e mais direta possam recorrer ao documento e na aula possam aproveitar das expansões, reflexões, exemplos para esclarecer aquilo que está no documento. E exatamente por isso, esta aula vai, de uma maneira mais, digamos, enunciada, de uma maneira mais marcada, ela vai se dividir em duas partes, né? Primeiramente, nós vamos falar dos princípios pedagógicos que nos orientam, né? Os princípios pedagógicos que são a base daquilo que nós fazemos na prática. E esses princípios, sobretudo aqui na perspectiva moral e prudencial. E depois de colocar todos os princípios e explicá-los o mais detalhadamente que possamos, numa segunda parte da aula, que será enunciada, nós faremos a aplicação desses princípios ao caso prático dos nossos alunos hoje, das pessoas do nosso tempo e da nossa perspectiva de professores de por que fazemos as coisas e como fazemos e quais são os juízos prudenciais a partir desses princípios que nós aplicamos aos casos práticos. Então isso é bem importante que fique essa diferenciação, porque muitas vezes existe uma confusão exatamente de que quando se enuncia um princípio e sem dizer explicitamente assim, como eu estou fazendo agora, se dá uma recomendação, se dá um conselho prudencial, as pessoas podem enganar-se e achar que uma coisa é a outra, né? Ou que quando você dá um conselho prudencial, você está impondo uma lei, né? E não é bem assim, e essas coisas todas visam ser bem explicadas ao longo da aula. Então, isso aqui será bastante longo, eu acredito, né? É pelo menos essa é a expectativa que eu tenho de agora, a partir das reflexões anteriores da aula. Mas isso é em razão de que nós queremos levar vocês que nos escutam, né? Vocês que são nossos alunos, nossos espectadores, que vocês enxerguem com os próprios olhos e que vocês não somente aceitem porque somos nós, lindos, maravilhosos, fantásticos professores daqui do Instituto, né, que estamos falando. Claro que você pode continuar nos achando assim, mas nós queremos que muito mais do que isso vocês enxerguem as coisas com os próprios olhos. Então, peço para que isso aconteça, né, que vocês tenham paciência, que vocês tenham sinceridade, não para comigo, né? Afinal eu não vou ficar julgando isso de vocês, nem tenho essa capacidade, né? Vocês devem julgar a si mesmos e se colocar na perspectiva de quem reflete sobre o que eu estou falando, se está na realidade, em que medida isso se aplica a você ou às pessoas confiadas a você ou às pessoas que você conhece, de modo que você possa dizer, não, isso que o professor está falando está errado por causa disso, daquilo, está certo por causa disso, daquilo. Eu preciso que você tenha essa postura, né? É o melhor para que a aula surta o seu devido efeito, que você tenha essa postura de, como dizia o professor Olavo, procurar na realidade aquilo que é dito, aquilo que é enunciado, né? Então, testemunhem, né? Reflitam e testemunhem se aquilo que vai ser falado aqui é verdadeiro ou não. Não se fiem somente na minha autoridade, tá bem? Então, tendo dito isto, ao longo de anos já, e conversando com muitas pessoas particularmente, conversando em grupos, dando formações presenciais aqui em João Pessoa ao longo de anos, e também dando formações presenciais ao redor do país nessas viagens que nós fazemos, e também dando aulas online, recebendo respostas, etc. Nós percebemos, né, eu no meu caso, mas não só eu, percebemos que algumas questões elas se repetem e elas nos dão exatamente a ocasião de fundamentar melhor, como eu dizia, essa base moral e prudencial da nossa pedagogia. E para que nós comecemos esse trabalho agora, a gente vai partir de uma pergunta fundamental que
né, do melhor modo que nós conseguimos, resumem e dão a ocasião de expandirmos e abrangermos todas essas questões. E partimos de uma pergunta específica de um aluno durante essa semana pedagógica que nos perguntou a seguinte coisa: há mesmo o dever de desenvolver a inteligência? Né? Então essa será a pergunta da qual nós partiremos para desenvolver todo o resto que há a princípio nessa primeira etapa da aula, para depois fazermos as aplicações prudenciais ao fim. Então, há mesmo o dever de desenvolver a inteligência? A primeira coisa que precisa ser esclarecida é o que é dever, né? Eu vou ler a partir de uma definição do padre Fage, que vocês encontrarão no documento, e vamos comentar um pouco a respeito disso. O que é um dever moral? É uma necessidade moral que, em virtude de alguma lei, impõe ao homem a prática ou omissão de certos atos. O padre sulpiciano Albert Fage assim o define. Dever é corretamente definido como uma obrigação moral pela qual a vontade é compelida a fazer ou omitir algo. Donde, primeiro, formalmente, é uma obrigação moral ou vínculo, não físico, mas moral. Isto é, que a vontade não pode infringir sem perturbar a ordem da razão e violar o direito de outro. Segundo, o sujeito do dever não pode ser senão a pessoa moral dotada de liberdade. Terceiro, ninguém fica obrigado senão para com um outro que tenha o direito de obrigar e em cujo benefício recai o dever. Quarto, tais deveres têm por objeto ou atos positivos ou omissões. Quinto, são praticados ou omitidos em razão de uma lei que preceitua ou proíbe, donde, em última análise, fundam-se na lei eterna. Pois bem, o dever é uma obrigação moral. O que quer dizer isso? Se ela é uma obrigação moral, significa dizer que deve-se fazer isso não porque exista uma coação física, uma obrigação. Por exemplo, digamos que você é forçado a fazer algo, como, sei lá, um cachorro é forçado a ter uma certa reação diante da comida ou do inimigo. Isso não é uma obrigação moral, isso é um vínculo físico. E a obrigação moral é exatamente quando, não necessariamente, quando não há uma força que imponha que você faça algo, mas existe em decorrência da realidade. Em decorrência da realidade da natureza, decorre uma obrigação legal que aquela pessoa que é livre, ou seja, aquela pessoa que tem inteligência e vontade, ela deveria fazer reconhecendo pela inteligência e escolhendo com a vontade aquilo, mas ela também está livre para não fazê-la, porque ela não é coagida fisicamente. Tá? E por que ela tem a obrigação de fazer isso? Porque, tendo a lei emanado da natureza das coisas e tendo este ser inteligência de perceber a natureza das coisas, se ela, percebendo o que as coisas são, não age conforme aquilo que é devido a esta natureza, ela perturba a ordem da razão. Ou seja, ela perturba o que as coisas são, a começar da própria alma. Porque ela não foi feita para ser um autômato, ela não foi feita para seguir, digamos, inconscientemente, né, as forças que pesam sobre elas, quer sejam elas externas, quer sejam elas internas.
ela foi dotada de uma capacidade de reconhecer o que as coisas são e de outra capacidade de decidir de agir conforme as coisas são. E se ela não faz isso, ela contraria essa ordem, ela causa uma perturbação de quem ela é, e no fundo ela está agindo contra a realidade da qual emana essa lei, que em última instância é o próprio Deus. Porque Deus, quando Ele cria as coisas, nas coisas está refletido, né, imperfeitamente aquilo que o próprio Deus é. Então, toda verdadeira lei, ela não pode contrariar a natureza das coisas, já dizia São Tomás de Aquino, né? Se existe uma lei que é contrária à lei natural, se existe uma lei que é contrária a uma lei superior, ela não é verdadeira lei. Então, daí a gente já consegue perceber algumas coisas. Conseguimos perceber, em primeiro lugar, que só dá para falar de dever quando você é livre para, reconhecendo as coisas como elas são e as obrigações que se tem perante elas, agir ou não agir, e por isso é uma exigência moral. Só que você não agir conforme o que as coisas são, não se pode dizer que não haja consequências. Você não sai impune de contrariar isso. Isso certamente gera algum tipo de desordem. E se uma pessoa conscientemente reconhece o que as coisas são e age contrariamente ao que as coisas são e o que delas procede como exigência de lei, aí já há matéria de pecado, certamente. Se há culpa, aí já é outra história que a gente não vai falar aqui agora. Mas isso aqui é importante para explicar que portanto, primeiro, só os seres dotados de liberdade, dotados de inteligência e de vontade, é que sobre eles recai esse dever, os deveres. Segundo, que se eles não cumprirem os deveres, isso não sai impune, isso tem consequências. Né? Em terceiro lugar, é importante mostrar que, isso é importante sobretudo para nós brasileiros, né? Nós temos uma experiência de coisas que chamam de leis, que são loucuras completas, arbitrariedades e contradições. Então, por isso que é sempre bom dar essa explicação sobre o que é uma lei, né? Porque o pessoal está acostumado que algum retardado, algum abigobal qualquer, ele coloca uma coisa no papel e assina, e aquilo ali virou lei e tem que se cumprir, né? Quando a gente fala de lei verdadeira, sobretudo de lei natural, lei eterna, etc., isso não é uma arbitrariedade. Isso é uma decorrência do que as coisas são. E, na verdade, devemos encarar que quando um dever nos é imposto, isso figura como um remédio, sobretudo. E é uma benevolência quando nós somos forçados a realizar certos deveres. Como uma criancinha inconsciente, né? Uma criancinha incapaz de perceber toda a abrangência da realidade, se revolta às vezes, né? Ela, como é que se diz? Ela se debate para não receber o remédio que ela precisa. É uma misericórdia do seu pai, da sua mãe, de quem aplica esse remédio, que contra a vontade dela a faça tomá-lo. Mas isso se dá equivalentemente a nós, que estamos, digamos, no início de um processo de ordenação interior. Isso não se dá de uma maneira forçosa. E a própria criança, à medida que ela for crescendo, ela precisa também aderir com a inteligência e com a vontade àquilo que deve ser feito. Mas quando nós não percebendo toda a grandiosidade que há por trás dos deveres, nós
ainda assim os cumprimos, nós estamos, na verdade, se quando nós o descumprimos, desordenamos a nossa própria alma e um tanto outras coisas, quando os cumprimos, nós ordenamos a nossa própria alma até que chega o ponto que a gente é capaz de perceber mais profundamente a realidade da qual emana aqueles deveres. E aí é que se pode reconhecer como cumpri-los a princípio sem tanta profundidade de compreensão foi benéfico para que depois enxergasse os princípios por trás dele, a veracidade, né? A vontade de Deus por trás da criação das coisas como elas são, e que seria uma estupidez contrariar as coisas como elas são, do mesmo modo que é uma estupidez lançar-se de cabeça, né, num peixinho tentando parar um trem que vem no sentido oposto a você. Então, o dever, essa palavra que pode chocar às vezes as pessoas, e nesse mundo moderno tão sensualista, né, tão desejoso da felicidade pelos prazeres, pelo conforto, etc., ele nos leva a ter um certo horror dos deveres e a figurar de maneira tola a felicidade como a ausência de deveres, a inconsciência, né, e a fruição insana das coisas segundo o nosso bel prazer. Só que, se você observar bem, e nisso a história de vida, a experiência, a literatura ajuda muito, só que nós temos como enxergar que quando nós vivemos assim desgovernadamente segundo o sabor dos nossos prazeres, isso sempre traz consequências, inclusive consequências para que aquela pessoa que queria somente usar dos prazeres, né, depois nem consiga senti-los propriamente. Mas estou divagando um pouco aqui, né? À medida que você cumpre os deveres, portanto, você está sendo preservado de destruir a si mesmo e de causar consequências para os outros. E à medida que isso vai ordenando você tem mais capacidade de enxergar aquela razão que você conhecia, tendo em mente a início, que gerava uma vontade ainda débil para cumprir aquele dever, faz com que você reconheça toda a grandiosidade que há por trás desses deveres, né? Pois bem, então é importante explicar um pouco, e eu acho que isso vai ficar mais claro logo depois, ao longo da aula, né? Que o dever não só é um fardo, na verdade ele é um remédio amargo. Então, e é um remédio amargo porque nós somos ainda como criancinhas rebeldes. À medida que ele vai nos ordenando, nós vamos enxergando que os deveres eles têm, digamos, graus de cumprimento. Então, a partir daí, e aí vocês podem refletir sobre o que eu já falei, mas agora cabe bem alguns exemplos para que enxerguemos isso na realidade. Quando há um dever a cumprir, pode-se deixar de cumpri-lo totalmente, pode-se cumpri-lo parcialmente, pode-se cumpri-lo exatamente e pode, no sentido do cumprimento exato, ir adiante daquilo que era exigido, né? Então, digamos que isso são os graus de cumprimento de um dever. E claro, se você descumpre também, você pode descumpri-lo, né, em medidas diferentes, e você também pode cumpri-lo parcialmente em medidas diferentes. Mas a partir do momento que você cumpre totalmente o que é o seu dever, daí para cima há uma coisa que nós podemos denominar, como a gente geralmente usa aqui no Instituto, sobretudo eu, né? Nós estamos entrando no campo da perfeição.
né? Nós estamos cumprindo aquilo que vai além do próprio dever realmente exigido, mas não contra esse dever e acrescentando graus de cumprimento mais perfeito disso. E esse, digamos, espectro dos deveres, eu não sei se existe uma finitude para eles. A perfeição parece ser algo que pode ser sempre transcendida e superada uma perfeição a outra. Então, por exemplo, digamos que o seu dever é fazer o almoço da sua casa. Né? Você, sei lá, é uma dona de casa, você tem que fazer o almoço da sua casa. Se você, naquele dia, por qualquer razão, né, sem que nada tivesse lhe impedido, mas, sei lá, você decidiu que precisava passear, né? Você desprezou aquele seu dever naquele momento e você não fez o seu almoço, não fez o almoço para as outras pessoas que dependiam daquele dever, né, do cumprimento daquele dever, para receber o benefício desse cumprimento, você descumpre totalmente. Mas vamos dizer que você fez ali atrasado, fez em parte, né? Fez com a má vontade, tinha que fazer feijão, arroz, carne, salada, aí você fez uma carne, um feijão e queimou a carne, né? E ainda atrasou, você descumpriu parcialmente aquilo que era o seu dever. Agora, se você, na hora certa, cozinhou exatamente o que tinha que ser feito, colocou pontualmente, né, serviu pontualmente aquela comida, ofereceu às pessoas na medida exata do que era necessário, você cumpriu o seu dever. Mas se você, tendo a obrigação de cozinhar arroz, feijão, salada, carne, etc. A partir do momento que você faz isso que é da sua obrigação, existem muitos outros graus que essa coisa pode ficar melhor ainda, né? Vamos dizer que essa mesma cozinheira, tendo a obrigação de fazer isso, ela pensou, não, hoje eu poderia fazer uma decoração da mesa melhor, que isso podia alegrar as pessoas da minha casa, meu marido, meus filhos, né? Eu poderia pensar numa música que durante a refeição vai ser, né, vai ajudar a compor o ambiente. Eu poderia montar o prato de uma certa forma. Eu poderia, inclusive, tentar fazer de um modo melhor aquilo que eu já faço suficientemente bem, no sentido de cumprir o dever, e pensar em fazer uma coisa a mais, né? Em fazer uma sobremesa, em fazer uma carne de um determinado modo que eu sei especificamente que aquele meu esposo gosta, que aquela criança gosta de outra coisa, então além de fazer aquela carne eu faço outra, enfim. Você vê que quando a gente entra no terreno da perfeição, a coisa aí é bastante, né, ilimitada. E você se colocando na perspectiva daquela pessoa que recebe, que já esperava que o almoço estivesse naquela hora, quando surpreendido por essas perfeições, por esse cumprimento além do mínimo do dever, como é que você recebe isso, né? Você certamente recebe isso de uma maneira, sei lá, dependendo se as pessoas fazem isso com frequência ou não, né? Você fica surpreso, mas certamente você fica feliz, você se sente mais bem cuidado. E na perspectiva daquela mulher que fez isso, que esteve ao longo do tempo reservado a fazer aquele almoço, ela estivesse não só, não, eu tenho que cumprir o meu dever, esse, né? Mas ela estivesse pensando, como é que eu posso fazer isso melhor? E à medida que ela fosse de fato fazendo, né? À medida que ela fosse de fato, tem essa coisa aqui que ela descobriu que deveria ser feita, e ela conseguiu fazer, né? Então você vê que existe uma diferença muito grande quando a gente fala de cumprimento do dever. A mesma coisa acontece em outros tipos de exemplo. Por exemplo, você contrata um marceneiro para fazer móveis para sua casa.
Vamos dizer que o marceneiro lhe deu um calote, né? Desapareceu e foi festejar com o seu dinheiro, né? Obviamente ele não cumpriu o que ele havia combinado com você. Vamos dizer que o marceneiro, na verdade, ele atrasou 30 dias a entrega e ele entregou em parte a coisa mal feita, né? Você vê que ele cumpriu parcialmente o seu dever. Mas vamos dizer que o marceneiro ele cumpriu no prazo, entregou exatamente o que ele tinha feito, menos um pedacinho da ponta da porta que veio um pouco riscado e quebrou uma pontinha, né? Quem é que já observou isso aí quando contratou um serviço, né? Ele cumpriu totalmente ou parcialmente, né? Eu arriscaria dizer que a maioria das pessoas diriam que ele cumpriu parcialmente, porque... E muitas pessoas, inclusive, poderiam ficar bastante revoltadas, porque, pô, eu paguei o marceneiro, ele sabia o que tinha... Como é que ele deixou que esse pedacinho aqui de, sei lá, 15 metros de móveis somados, 2 centímetros tivesse quebrado? Né? Nessas horas, as pessoas tendem, geralmente, né, a ser bem exigentes do exato cumprimento do dever. Vamos dizer que o marceneiro não tem essa... Ele não cometeu esse deslize aí, ele entregou realmente exatamente o que disse, ele chegou lá e disse: bom dia, minha senhora, está aqui o móvel, né? Saudou gentilmente, entregou, colocou no lugar, instalou, né? Limpou qualquer sujeira que tenha feito. Você diria que ele cumpriu aí exatamente o seu dever. Mas vamos dizer que não só ele fez isso, ele foi bastante amigável, ele conversou, né? Ele trouxe uma coisa a mais, ele trouxe um brinde para você, ele fez um outro móvel. Aí a gente já está entrando naquilo que eu falei que era o terreno da perfeição. E como é que você recebe todas essas coisas? Você percebe que você recebe de maneira diferente, né? Agora pensemos no exemplo de um funcionário. Vamos dizer que você é um empresário, você é um patrão de algum tipo de coisa, sei lá, você tem uma loja de venda de sapatos, né? E você contrata um funcionário, querendo que ele esteja pontualmente às 8, que ele tenha um intervalo pontualmente de 12 às 2, às 14 horas da tarde, né? E que ele bata o ponto e saia às 18, e que ele tenha um salário exato e que ele tem que fazer determinadas funções lá na loja. Que ele tem que saudar as pessoas de um certo modo, que ele precisa estar numa certa posição, que ele tem que ter um certo procedimento e um domínio de onde estão o estoque, etc, etc. Quando ele cumpre exatamente isso, mas ele não se preocupa em fazer nada a mais, você considera que ele é um bom funcionário. Mas quando ele cumpre além disso, e ele faz aquilo com alegria, ele se dispõe a ajudar os outros funcionários que não fazem tão bem, se está passando a empresa por algum problema, ele não faz questão de trabalhar um pouco a mais, ele se preocupa em dar soluções para que aquele cliente que estava perdido fosse recuperado, e ele é conhecido na loja, né, por ser um trabalhador distinto dos demais, embora os outros, inclusive, possam até fazer exatamente aquilo. Claramente isso aí é algo que faz uma diferença enorme. E certamente aquele funcionário seria percebido, embora todos estivessem cumprindo exatamente o seu dever, e ele cumprindo a mais,
que ele fosse até dito, não, isso aqui não é um funcionário, um bom funcionário. Esse cara aqui é sensacional, ele é maravilhoso, né? Eu não... E por outro lado, se você contratou esse cara e ele está atrasando, né? Se ele está fazendo de cara feia e tratando mal os clientes, se ele está aproveitando toda deixa para fazer uma saída e ficar olhando o celular, você ficaria revoltadíssimo, provavelmente, porque afinal é o seu dinheiro, né? Afinal, nessas horas todos são muito cientes. Se as pessoas não cumprem, né, os seus deveres, como é que pode? E muitas vezes, né, pode acontecer de quem está nessa posição de patrão aí começar a fazer uma pregação moral de altíssimo nível, né? Fazer análise sociológica de como não se encontram mais pessoas preocupadas com... Agora, quando a situação é oposta, né? Você é o patrão. Quais são os seus deveres como patrão? Vamos dizer, no mesmo caso aí, né? O patrão, ele tem que dar as ordens, estabelecer os processos e procedimentos lá do funcionamento do negócio dele, ele tem que pagar o salário em dia, né? Tem que fazer aquilo que está na lei, dar o 13º, sei lá, aquelas coisas lá. E aí, quando ele faz exatamente isso e não se preocupa minimamente com o que acontece com aquele funcionário terminado o contrato entre o período de cumprimento daquilo, né? Saiu do expediente e agora o problema da vida dele. Se ele está doente ou, sei lá, tem alguma coisa a tratar, ele não quer saber, porque afinal ele tem que cumprir o dever dele, foi acordado, etc. Isso é uma coisa meio distinta daquele patrão que, percebendo que ele tem a oportunidade de, estando hierarquicamente superior naquele ambiente de trabalho àqueles funcionários, cuidar deles em coisas que vão até além da sua obrigação ali de exatamente pagar o salário, né, fornecer as condições de trabalho. Ele começa a se preocupar, será que os meus funcionários ganham suficientemente bem para viver, né, no mundo de hoje? Porque afinal eu vi que os preços estão aumentando, mas certamente não estão aumentando só para mim. Como é que é a condição de família desse cara aqui? Será que ele tem algum problema? Porque afinal ele chegou aqui hoje um pouco triste, né? Podia perguntar a ele, cara, e aí, o que é que está rolando? Como é que eu posso ajudar? E aí esse patrão, ele pensasse, não, meus funcionários, começasse a conhecer quem são aquelas pessoas e tentar ajudar de algum modo, né, a pagar melhor aquele que precisa mais porque tem uma família maior, começasse a, sei lá, fazer coisas para que a empresa funcionasse mais e ganhasse mais e até, sei lá, diminuir uma parte do lucro dele para pagar salários mais dignos aos seus funcionários. Que ele pensasse em épocas que são importantes para as pessoas e de vez em quando fazer uma festa lá com o pessoal, chamar as famílias, etc. Mostrar a eles os resultados da empresa e como eles contribuíram com ele. Enfim, existe uma dimensão aí muito também vasta, né, a partir desse cumprimento estrito. E certamente um patrão que agisse assim, como eu falei por último, seria percebido de uma maneira muito distinta daquele que exatamente cumpre o seu dever. Que, aliás, poderia ser percebido muitas vezes como uma pessoa tacanha, né? Cara, esse bicho é muito certinho, ele faz as coisas, mas ele não tem alma, né? Ele só faz aquele negócio ali. Pois bem, e um último exemplo que eu vou só citar um pouco, que depois a gente vai explorar melhor, acredito que na parte prudencial, é o exemplo do pai de família, ou da mãe de família, né? Quais são os deveres do pai de família?
E como é que se percebe hoje? Esse negócio do pai de família está tão louco, né? Que ninguém sabe nem dizer quais são os deveres. E as situações são tão esdrúxulas quando se trata dos deveres dos pais para com os filhos, que talvez hoje em dia a pessoa só acredite que um pai descumpriu o seu dever quando ele está devendo a pensão, né? E se ele está pagando a pensão e ele no fim de semana pega o filho para passear e enche o menino de guloseimas, ele é um bom pai, né? Mas o que seria um descumprimento do dever dos pais? Total, e parcial, e exato, né? E o que seria perfeito nesse sentido? O que seria que vai além daquele exato? E como seria percebido, inclusive, esse cumprimento exato? Vamos dizer que o pai, ele pontualmente faz o que é o dever dele, ele toma as refeições com a família, né? Ele garante certas condições materiais para que todos tenham uma casa boa, tenham uma alimentação boa, tenham plano de saúde. Ele tem aquele horário que ele vai levar a família para passear. Ele conta uma história antes da criança dormir, né? Ele fornece a educação que ele acredita ser a melhor, ele gasta para isso. Talvez aí ele estivesse cumprindo, isso a gente vai ver melhor depois, né? A exata medida do seu dever. Mas qual a diferença que não há entre esse pai e aquele outro que verdadeiramente se interessa pelos seus filhos e olha com cuidado e vê as deficiências e tenta entender coisas que hoje ele não sabe de como resolver certos problemas de comportamento, de falta de capacidade de desenvolver-se, que procura soluções além daquela escola mais próxima, né? E que ele se esmera mesmo em, consciente de quais são os seus deveres, fazer todo o melhor possível para levar a sua família, né? Aquelas crianças, a sua esposa, etc. Nisso haveria uma grande diferença desse outro caso. Enfim, eu acho que isso aqui ilustra suficientemente o que eu quero dizer com as diferentes gradações do cumprimento de um dever, né? E eu acredito que vocês, a partir desses exemplos e outros tantos que vocês poderiam refletir a respeito, meditar a respeito, vocês poderiam enxergar que não é um mero conceito quando a gente fala de perfeição, né? Existe um elemento assim que qualquer pessoa pode enxergar que há uma diferença muito grande entre essas coisas. Uma outra coisa a se observar a partir desses exemplos e dessa definição, né, é que nós frequentemente temos uma exigência muito grande quanto ao exato cumprimento dos deveres que os outros têm para conosco, do que quando nós somos os devedores, né? Quando nós temos um dever, né? Imagine você, no caso do funcionário, e a sua expectativa em relação ao seu patrão. Você tem a mesma diligência quanto a si? E o seu patrão? E você sendo o patrão em relação ao que você espera do seu funcionário? É a mesma exigência que você tem para consigo? Né? Então, isso é uma coisa que também podemos observar na realidade. Nós tendemos, por causa da desordem, do pecado, etc., né, a ter uma exigência muito grande quando o dever é dos outros para conosco. Sobretudo se nós pagamos por ele. E sobretudo quando se trata de coisas materiais. Qual a exigência você não tem para com o marceneiro? E que exigência você tem para consigo como pai? A mesma pessoa.
E outra coisa a observar é que o mais importante, na verdade, nessa coisa do cumprimento do dever, nessa gradação, na verdade, nem é tanto o resultado, nem é tanto a obra. Mas o que é mais importante é a disposição interior que é revelada no cumprimento do dever, sendo ele descumprido totalmente, descumprido parcialmente, cumprido exatamente ou cumprido perfeitamente, né? Aqui é importante fazer uma explicação porque às vezes a gente usa essa palavra na nossa formação, nos nossos cursos, nas aulas públicas, etc. E as pessoas podem confundir isso com perfeccionismo. E que todo mundo aqui é como se fosse um industrial maluco, né, que quer que as pessoas produzam exatamente na linha montadora o carro mais perfeito, né? Não. O perfeccionismo é uma doença, né? Ele é algo como uma espécie de capacidade de imaginar a coisa mais perfeita ou ter o conhecimento de uma... Sei lá, você é um músico ou você é um poeta, né? Você escreve poesia lá, você conhece Dante, né? E aí você fica lá, você afunda a sua vida e você tenta escrever os seus poemas e enquanto aquele poema não estiver na altura do de Dante, você nem acha digno de ser chamado de poema e de fazer nada. O perfeccionismo é exatamente uma frescura, né? De dizer assim, se a obra que eu produzi, ela não for a melhor da história da humanidade, eu não acho digno da minha maravilhosa pessoa que ela venha a público, né? Então veja que o defeito do perfeccionismo, ele é uma coisa muito mais mental, que procede de uma espécie de orgulho e do qual procede uma espécie de auto-engano e que leva à inação e à tristeza. Porque exatamente o que está sendo exigido é descontado todas as outras realidades, a perfeição da obra. E quando nós estamos falando de perfeição, nós estamos falando de essa disposição interior levada à vida concreta e real de agir além daquilo que é devido. E daí que proceda uma obra mais perfeita da história, tem uma série de outros elementos, como, por exemplo, a capacidade daquela pessoa naquele momento. E que só exatamente quando ela, inclusive, tentar, dentro do limite das suas capacidades, das suas forças, das circunstâncias, fazer o melhor que ela pode, é aí que ela terá, né, paradoxalmente, a capacidade de vencer vícios morais para que ela possa, de fato, sendo humilde, enxergar o que falta e com serenidade encontrar os meios de melhorar-se até o ponto que possa, inclusive, também desenvolver a técnica para fazer depois a coisa mais perfeita, sem que aquilo seja algo tão desordenador e que jogue todas as coisas por um lado, como, por exemplo, no caso de um artista que dana a sua própria vida, destruindo tudo, ligando para nenhum dos outros deveres, para fazer essa coisa somente focando na perfeição da obra. Mesmo que ele conseguisse, de que valeria isso? Não é disso que a gente está falando. Isso fica mais claro quando, por exemplo, essa coisa da disposição interior, né, que eu estou falando, quando, por exemplo, você recebe um desenho do seu filho pequeno. Bem, vamos dizer que você chega em casa e aquela sua criança ali de 5 anos, 6 anos, 4 anos, sei lá, ela voluntariamente passou a tarde pensando, papai vai chegar, né,
e hoje é o dia do, sei lá, do santo homônimo dele, né? E aí, mamãe, procura aqui para mim uma figura, né, do santo. E aí eu vou desenhar ele aqui e vou dizer parabéns, papai, né? Como é que chama isso? Onomástico? Pelo dia do seu onomástico. E aí vamos dizer que a figura lá estava assim, uma bela porcaria, né? A criança não tem coordenação motora suficiente, não tem, né, capacidade suficiente de fazer aquela... Mas o fato dela ter lembrado disso, ela ter se empenhado nisso e ter feito uma figura meio tosca, mas isso revela uma disposição interior de generosidade, de busca de transcender o minimamente devido, e que mesmo que a obra em si mesma seja muito inferior à de um artista contratado, proficiente, né? Que sua mulher também, naquele mesmo dia, contratou para fazer a figura do mesmo santo ou de outra coisa, vamos dizer que o cara fez de fato um desenho maravilhoso. Bem, esteticamente você sabe que aquele outro é superior. Mas o valor próprio não é a mesma coisa, né, do que aquele desenho que a sua filha fez, por exemplo. Então é daí que a gente vê que quando nós falamos de perfeição, não estamos tratando simplesmente da perfeição da obra. Claro que se ao longo do tempo a pessoa com a sua debilidade de forças não fosse esmerando também em melhorar e produzir melhor suas obras, isso aí também reside um defeito, né? E tanto isso é verdade como é que você se sente, por exemplo, quando alguém faz uma obra perfeita para você, mas ele faz aquilo de uma maneira mercenária. Ele está nem aí para quem você é, ele deixa isso muito claro e ele entrega a melhor obra do mundo. Toma aí, seu otário, né? Tá aí a pintura que você pediu, tá aí o instrumento que você pediu, tá aí o móvel que você pediu, paga meu dinheiro, isso aqui é lindo mesmo, porque eu sou muito bom, né? Então você devia estar me agradecendo por eu estar fazendo essas coisas por você, paga meu dinheiro que eu tenho mais o que fazer, né? Então, isso é um exemplo para demonstrar que como é que você se sentiria nessa situação, embora a obra fosse maravilhosa. Você sentiria que talvez até de algum modo aquela obra foi contaminada pela intenção do cara. E talvez que sempre que você olhasse por aquela obra, você lembrasse e quisesse se desfazer daquele negócio, por causa do contexto no qual, na intenção que o cara tinha quando fez aquilo, né? Ou quando o cara faz algo na força do ódio e ele faz um negócio maravilhoso, mas ele foi, né, dizendo, eu vou mostrar esses otários aí como é que eu consigo. Tá vendo aí, né? Não é a mesma coisa. Então, quando nós falamos de dever, tudo isso aqui deveria ter-se em conta. Então, passemos agora à inteligência, né? Você vê que pela própria definição de dever, como antes eu pontuei, já está implicada um sujeito livre, já está implicada um segmento da razão para que se faça algo e que se isso não for feito, há de se perturbar essa mesma razão e que isso decorre da natureza das coisas que impõem leis e que isso gera um efeito na alma livre, né, que cumpre ou descumpre a coisa. E quando a gente explica ainda melhor toda essa gradação do cumprimento dos deveres e discernimento dos deveres, uma coisa muito clara é a seguinte:
Quem há de discernir os deveres e quem há de discernir a gradação de cumprimento dos deveres é somente uma pessoa livre e inteligente. E quem há de decidir por fazê-lo só é uma pessoa livre com a vontade, né? Então, a própria definição de dever já nos antecipa que o próprio desenvolvimento da inteligência é necessário, né? Mas o que é inteligência, né? A inteligência é a capacidade de conhecer a verdade. E só o ser humano e só os anjos é que tem esta capacidade. Porque conhecer a verdade, e aqui eu não vou me estender tanto, porque na formação a gente explica toda essa estrutura da alma, já nas aulas das circunstâncias que estão abertas, nas aulas da pedagogia da formação infantil, nas aulas da formação espiritual. O conhecimento da verdade implica que haja uma compreensão, uma captação, né, do que as coisas são em sua essência pela inteligência. Então, como o ser humano se distingue exatamente dos animais, dos minerais, dos vegetais e se aproxima dos anjos exatamente por esta capacidade de conhecer a verdade, de inclinar-se a amar o bem e de a partir disso agir, é óbvio que se Deus criou as coisas assim, a própria natureza das coisas já demonstra que, sendo essa a parte superior e distintiva do ser humano, seria uma aberração dizermos que ele não tem essa necessidade de levar, né, a um desenvolvimento maior, a uma perfeição maior, aquilo que há de superior nele, né? Por outro lado, existe ainda mais razões para entendermos isso, né? Nós sabemos muito bem que quando nós nascemos, nós somos incapazes, nós somos desordenados em muitos sentidos, a começar do próprio corpo. Mas à medida que nós vamos crescendo, também é com muita dificuldade que vamos aprendendo a discernir, né, o que as coisas são do que aquilo que parecem ser, o que é certo do que é errado, né? E inclusive vamos conseguindo diferenciar o que são aqueles movimentos passionais que nos acontecem, né, ou numa situação concreta da vida, diante de uma confusão enorme de fatos que recaem sobre nós e ao mesmo tempo produzem sentimentos em nós, o que é que está acontecendo e o que é que deve ser feito. E isso acontece exatamente porque, por causa do pecado original e por causa dos pecados atuais, aumenta essa desordem na alma humana, e se não for a inteligência, a vontade, seja natural, seja sobrenaturalmente, conhecendo as coisas como elas são e agindo de um modo correto, e com isso sabendo inclusive diferenciar o que são todas essas forças que pesam sobre nós, de modo a que a sua alma se configure ao que há de superior, esse estado ele tende a ficar cada vez mais insano e desordenado. Então, em razão dessa desordem, também é possível perceber que, se não houver esse desenvolvimento da inteligência, e não só da inteligência, mas também da vontade e das demais faculdades da alma, o ser humano, primeiro, não cumpre a sua finalidade, não vive segundo a sua própria natureza adequadamente. E muito menos ele tem a capacidade de sequer discernir os seus deveres. E com isso a gente entra, né, no problema de não fazer aquilo que é devido e, portanto, não tomar o remédio amargo e, portanto, isso vai gerando uma desordem em todos aqueles que seriam beneficiários dos nossos deveres, do cumprimento dos nossos deveres, né?
Mas para que possamos ver por outro lado, é importante que você examine, por exemplo, qual é o efeito da mentira. Por que que a mentira é algo tão, digamos, doloroso e rechaçado pelo ser humano, sobretudo quando ela recai contra essa pessoa, né? Então, digamos que você não soubesse o que você sabe hoje sobre a política, né? Que você continuasse enganado sobre aqueles movimentos, aqueles partidos, que hoje você tem a plena convicção de que eles agem mal, que eles querem a desordem, eles querem, né? Muitos aqui provavelmente que nos escutam passaram por algum processo desse tipo em relação à política nos últimos anos, né? Já ouvi muitos relatos de pessoas assim, eu pensava que era tal coisa, e aí quando a pessoa vem a entender, cara, isso é uma coisa muito errada, né? Como é que eu pude ser enganado por tanto tempo? Isso causa até uma revolta, né? E quando essa mentira, ela é uma mentira que, sei lá, provém da sua mulher, né? Provém do seu amigo que lhe engana. E depois você descobre que aquilo era mentira. Existe uma revolta natural do ser humano, uma tristeza de saber ser enganado, né? Imagine também, talvez alguns tenham passado por isso, de serem conduzidos de maneira enganosa, de serem ocultados a verdade que seria bem importante para o próprio reconhecimento de quem se é, da sua personalidade, quando isso vem dos seus próprios pais ou superiores em geral, né? Nesses casos fica evidente como a verdade, que só pode ser encontrada pela inteligência, fica evidente que ele é um bem, e é um bem que o ser humano, mesmo sem uma grande educação, nesses casos bem claros, ela certamente, se ela fizer esse tipo de análise, ela pode verificar e pode enxergar qual é o mal de ser privado da verdade. E nos casos que aqui eu certamente, se não todos, quase todos passaram, nos casos que você passa por um processo dito educacional, né, no qual você não só são lhe passadas mentiras no sentido de informações falsas, mas a ocultação de coisas importantes que você poderia ter feito, e com essa realização de um certo processo pedagógico, no conhecimento de certas verdades, de uma certa ordem, de um certo modo, poderia ter gerado uma maior capacidade de lidar com os próprios sentimentos, de colocar ordem, de ganhar uma pacificação interior, né? Quando nós percebemos isso, fica muitíssimo claro, até num nível ainda mais profundo, como a mentira é algo tão danoso, e é danoso exatamente porque nós não temos, nesse caso, acesso à verdade. Ou mesmo quando as pessoas, por exemplo, não entendem o sentido das coisas que lhe acontecem na sua vida. Ou quando elas vivem uma vida repleta de falta de sentido. Como isso vai adoecendo o ser humano. Então não basta, não somente pela própria... não somente pela oposição à verdade, pela mentira, nós podemos perceber a importância da verdade, mas pela própria ausência da verdade e a confusão, quando não se sabe o que deve fazer, quando não se sabe o sentido das coisas, e como é difícil, inclusive, muitas vezes, até realizar algo pelo qual você receba um benefício quando você não sabe a razão de fazer aquilo, né?
ou você não concorda com os motivos de fazer aquilo. Então, por todos esses exemplos, não é preciso nem essas considerações, digamos, doutrinárias que eu falei, da verdade, da inteligência, da vontade, etc., para que você perceba que a verdade é algo essencial, importantíssimo ao ser humano, né? O que reforça que necessariamente o ser humano ele precisa desenvolver a sua inteligência para ser capaz de tal. E também você pode observar perfeitamente que houve épocas de você, como a mesma pessoa que você é ao longo desse tempo, houve épocas que você sabia mais ou menos verdade. Ou você tinha mais ou menos capacidade de conhecer a verdade. E qual é a diferença de ordem, de paz, de felicidade que você pode ter com essas coisas, né? Mas aí também vale a pena, apelando ainda para o testemunho de vocês, perceber o seguinte: suponhamos que uma pessoa ela mentiu para você, né? Mas essa mesma pessoa foi lá e disse: não, na verdade, aquilo que eu falei é mentira, né? A verdade é essa. A verdade é esta aqui. Como é que a pessoa se sente? Primeiro, como é que ela pode saber se agora isso é verdade ou se a outra coisa era verdade e essa é mentira, ou se ambas são mentiras? Não basta uma troca de informação verdadeira, ou de uma informação falsa por uma informação verdadeira. O próprio fato de você não ser capaz de averiguar uma verdade, mesmo que aquela pessoa tivesse sim dizendo uma verdade, produz em você uma sensação ou uma percepção de impotência. Porque o que você quer não é somente a informação verdadeira. Você quereria, neste caso, a capacidade sua de reconhecer e averiguar a verdade a partir das informações recebidas. E mesmo que se tenha confiança e seja de fato verdade, algo que alguém lhe diz, uma informação verdadeira, como, sei lá, a doutrina filosófica de Aristóteles, a doutrina teológica de São Tomás, existe uma diferença muito grande entre você ler aquilo, aceitar aquelas sentenças e você de fato enxergar do que ela se trata. E tudo isso demonstra que não estamos falando só de informações verdadeiras, mas estamos falando exatamente de a capacidade de cada indivíduo de reconhecer o que é a verdade. E como isso modifica esta pessoa, né? Isso é algo semelhante a essa coisa da impotência que eu falei, né? Para quem já passou por experiência, e não é muito difícil quando se está no Brasil, é semelhante à percepção, à sensação de alguém que é roubado, a mão armada, né? Ou sob ameaça. Quando você é, sei lá, roubado, até uma coisa insignificante, o principal sofrimento que decorre disso não é que você simplesmente perdeu esse bem. É aquele sentimento de impotência de se defender, né? Não sei se vocês já tiveram esta experiência. Bem, com a verdade acontece algo semelhante. Só que não é simplesmente com a mentira, com a incapacidade de reconhecer a verdade, não é somente em relação a uma informação falsa ou verdadeira, mas a sua própria capacidade de averiguar isso e ver com os próprios olhos. Então, tudo isso vai nos dando não só sentenças verdadeiras de fontes confiáveis, de autoridades,
como aqui em breve eu vou citar, mas vai dando também exemplos e possibilidade de que você testemunhe e julgue por você mesmo, na realidade, o quanto a verdade é algo importante e o quanto a incapacidade da inteligência de percebê-la é algo prejudicial, doloroso. Isso, sobretudo, se manifesta quando, e disso a gente tem muitos exemplos, eu mesmo tenho o meu próprio exemplo e de quem estamos aqui no Instituto, os professores e tudo mais, mas também temos muitos exemplos dos alunos, porque a consequência da falta de inteligência é que você facilmente se engana e você pode perfeitamente ser enganado por muito tempo, como, por exemplo, no caso da educação moderna, né? Então, quando você, por exemplo, chegou até aqui o Instituto, está fazendo a formação ou vê algo de bom no que nós falamos e se interessa por isso, etc., quando você começa a reconhecer que existe uma possibilidade de se educar de um certo modo, e você sabe, como eu mesmo, né, que passou, sei lá, eu passei, vamos fazer as contas aqui, né, uns 15 anos na escola, com mais uns 5 anos na faculdade, e que você despendeu, né, portanto, aí no meu caso, 20 anos, sei lá, 20 e poucos anos, 5 horas por dia, 5 dias por semana, fazendo um monte de coisa que não é que não servia para nada. As pessoas às vezes têm essa ilusão, né? Não é que ela não servia para nada. É que ela não só deu informações falsas misturadas com verdadeiras, como muitas vezes ela propôs como uma verdade fundamental mentiras muito profundas que você não tinha capacidade de enxergar. E que talvez até agora você não tenha ainda capacidade de enxergar todas essas mentiras que penetraram a sua alma. Porque, inclusive, nós estamos numa época que a engenharia social e a capacidade de formular por muitos meios mentiras profundas que entram, né, suavemente nas almas é algo assim realmente impressionante, macabro e impressionante. Então, quando você percebe que dentro de você foram impressas mentiras muito fundamentais e que não só exatamente por isso você tomou ações, você pensou, você deixou de pensar outra coisa, deixou de fazer outra coisa e por causa disso você confundiu o que as coisas eram e você agiu mal, você pecou, você fez coisas contra a razão e você não conseguia enxergar as consequências e você foi tornando a sua alma apegada ao mal, à desordem, preferindo bens inferiores a bens superiores. E isso mesmo que hoje você tenha consciência, dá um trabalho miserável de você dizer, pô, isso está errado, mas algo em mim quer vorazmente essa coisa que eu sei que é errado. Né? E aí, se você, infelizmente, esteve nessa situação, você pode até reconhecer, Deus nos livre, as consequências nas vidas dos outros, né? Que essas suas más ações levadas por enganos e por privações da verdade, por incapacidade de julgar as coisas corretamente e decidir corretamente, levaram. E aí, quando você encontra um meio que você deveria ter encontrado se as coisas estivessem muito mais ordenadas socialmente falando, culturalmente falando, né? Lá atrás, quando você encontra isso, o peso de reconhecer a mentira e as consequências dela na sua vida e da falta de inteligência, de virtude, de vontade, de desenvolvimento da vontade, etc., ela não aparece como simplesmente agora eu sei a verdade. Não. Ela deixa marcas muito profundas. E mesmo que agora você reconheça, você terá que fazer um esforço bem considerável.
Daí a importância de uma pedagogia que ajude nisso. E eu queria dizer só que não é para que vocês faltem com a esperança, né? Porque, na verdade, graças a Deus, a gente pode observar que pessoas muito desordenadas, muito degradadas, quando fazem o que é certo, direito, tudo mais, podem ter uma ordenação e um progresso muito maior. Porque, graças a Deus, nas coisas espirituais, né, nas coisas da alma, não se segue o padrão burguês, né, da vida contabilista do mundo. Mas enfim, mas por isso a gente pode reconhecer que a mentira e a incapacidade de reconhecer a verdade e decidir pelo bem e viver segundo isso, produz efeitos muito graves. Então é óbvio que você não pode dizer para um ser humano que ele não tem o dever de conhecer a verdade, de desenvolver a inteligência, etc. Né? Mas claro, não é só a inteligência. A inteligência enxerga a verdade. Daí vem um outro ato que é o da vontade, que precisa decidir por ela e assentir a ela e dizer sim, eu quero isto. Mas isso também não é tudo. Porque quantos de nós não experimentamos exatamente que, embora reconhecendo uma verdade e decidindo por ela, não é tão simples na vida real, de cada minuto, de cada dia, que você agora viva segundo estas verdades, né? Porque existe todo o peso das contradições, das contrariedades à razão e à vontade, que vem desde fora ou desde dentro. E por isso que é necessário um processo pedagógico, né, para que nós ordenemos isso. E aí, eu vou fazer mais uma citação agora do livro Elementos de Filosofia, de Dom Tiago Sinibaldi, que diz exatamente isso. Então, no documento vocês poderão achar essa citação, e Dom Tiago está no contexto de falar dos deveres do direito natural, né, que decorrem do direito natural. Então aqui vocês no documento encontrarão a seguinte pergunta: o homem tem deveres naturais para consigo mesmo? Sim. Todo homem, independente do sexo ou estado de vida, tem deveres naturais para consigo mesmo. Tais deveres decorrem da própria natureza humana e do fim que lhes fora estabelecido pelo Criador. Dom Tiago Sinibaldi assim resume tais deveres. Deveres do homem para consigo são as obrigações que ele tem de praticar alguns atos que tendem direta e proximamente para o seu aperfeiçoamento. O princípio de que derivam e a que se reduzem todos os deveres do homem para consigo é o preceito do amor ordenado de si mesmo, imposto pela lei natural. Os mais importantes deveres do homem para consigo referem-se ao aperfeiçoamento da sua alma, que é a parte mais nobre do composto humano, e à conservação do seu corpo, que é vivificado pela alma. Por isso, há duas espécies de deveres, uns relativos à alma, outros ao corpo. Neste artigo, trataremos dos deveres relativos à alma. No seguinte, dos deveres relativos ao corpo. O aperfeiçoamento da nossa alma consiste no aperfeiçoamento das faculdades espirituais, que derivam dela e que são a inteligência e a vontade. Os deveres, pois, do homem, relativos à sua alma, consistem na obrigação que ele tem de aperfeiçoar a sua inteligência, apreendendo as verdades necessárias para o exato cumprimento dos seus deveres, e a sua vontade, praticando a virtude e dirigindo-se para o seu fim último, que é a felicidade eterna.
O homem terá o dever de aperfeiçoar sua inteligência se tiver o dever de praticar certos e determinados atos que não se podem praticar devidamente sem o conhecimento de certas e determinadas verdades. Pois quem tem o dever de conseguir um fim, tem também o dever de empregar os meios indispensáveis. Ora, o homem tem o dever de praticar certos e determinados atos, como são os da religião. E estes atos não se podem praticar devidamente sem o conhecimento de algumas verdades, como são a existência de Deus, a espiritualidade da nossa alma, a sua origem e destino, etc. Logo, o homem tem o dever de aperfeiçoar a sua inteligência. O homem terá o dever de aperfeiçoar a sua vontade, se tiver o dever de praticar a virtude e de tender para o fim último. Pois é nessa prática e nessa tendência que deve consistir e consiste a perfeição da nossa vontade. Ora, o homem tem efetivamente o dever imposto pela lei natural de praticar a virtude e de tender por tal meio para o seu fim último. Logo, o homem tem o dever de aperfeiçoar a sua vontade. Então, com essa citação, eu acho que fica bastante claro, além do que nós já refletimos antes, que o ser humano, por natureza, para consigo mesmo, independentemente de sexo, né, de estado de vida, etc., ele tem sim o dever de desenvolver a inteligência, de desenvolver a vontade, de desenvolver as virtudes que decorrem disso aí. Né? Quanto, no entanto, cada ser humano tem esse dever? Qual o dever particular de cada pessoa de desenvolver isso, de aperfeiçoar a inteligência e a vontade? Bem, isso nós teremos que ver caso a caso na parte prudencial, né? Mais à frente. Mas, segundo o que nós julgaremos esse caso a caso? É segundo, sei lá, o gosto de cada um, segundo isso, aquilo, outro? Não. É segundo exatamente os princípios que nesta parte da aula estamos estabelecendo. Né? Portanto, sigam com diligência, com paciência, refletindo sobre o que eu estou falando. Né? E porque também eu não quero que vocês apreendam somente o sentido lógico do que eu estou falando. Ah, ele está falando isso, A mais B igual a C, etc. Não. Eu quero exatamente que vocês enxerguem com os próprios olhos. Por isso que esta aula é tão demorada, longa, etc. Né? Eu não estou apelando para você, simplesmente confie em mim. Né? Eu quero que vocês vejam com os próprios olhos. Que foi algo que o professor Olavo insistia desde o início do COF. Né? Eu me recordo muito bem que ele deixou isso muito claro quando dizia, por exemplo, que, como eu já citei anteriormente, ante uma sentença verdadeira, confiável, que você sabe que não tem erro, né? Isso é só o começo do trabalho. A sua postura, e uma postura constante, deve ser a de, uma vez que recebe-se essa informação verdadeira, essa elaboração de conceitos verdadeiros, você deve esforçar-se por procurar essas coisas na realidade. E é isso que eu quero que vocês façam exatamente. Porque é muito próprio, na verdade, de quem quer manipular as outras pessoas, se tornar uma espécie de líder de seita, né? Que ele apele, que ele não conduza as pessoas propriamente para que elas enxerguem a verdade, né? Mas ele se coloca como uma espécie de detentor
da chave de conhecimento, inclusive às vezes sobre os próprios membros que terminam confiando nele, né? E claro que eu não estou dizendo que você não deve confiar no seu professor, no seu mestre, desde que ele esteja disposto a não lhe manter cativo às sentenças, né, obscuras e sempre como vindas de um lugar que você não sabe, misteriosas, mas que ele tenha o empenho, claro, de, a partir da confiança que é depositada por outros sinais que ele reconhece nesse mestre, ele se esforça em conduzir o seu aluno para que ele mesmo enxergue a verdade e, portanto, ele não se exima de explicar de novo, de dar exemplos, de receber as questões, por mais idiotas que sejam, ou pareçam, de uma maneira benevolente e disposto a respondê-las com o devido cuidado, até que, fazendo o mais possível, aquele aluno possa enxergar ou possa encontrar o que é que o impede de enxergar aquilo, de modo que ofereça um processo pedagógico para que ele chegue a encontrar as coisas com os próprios olhos, né? Nesse contexto da manipulação do guru de seita, do líder, etc., vê-se que, por exemplo, as pessoas passam a ter uma confiança cega no guru, que lhes parece exatamente, e geralmente essa confiança cega provém de reconhecer que ele é mais inteligente, mais maravilhoso do que essas pessoas, né? Sobretudo esse aspecto da inteligência, né, sobressai-se para que as pessoas restem um tanto quanto dependentes das suas sentenças, das suas iluminações. Aparentemente, né? Porque a distinção entre o professor e o líder de seita é que quando o líder de seita, o guru, seja lá o que for, fala, parece que as coisas vão ficando mais obscuras, mais enigmáticas, e isso tem um componente de manipulação psicológica, porque cada vez mais você fica dependente daquela pessoa que lhe revele o sentido das coisas. Enquanto, quando o professor está fazendo o que lhe é devido, à medida que ele fala aos seus alunos, à medida que ele conduz um processo pedagógico adequado, os objetos do qual ele trata e a própria ordenação interior do seu aluno, eles vão ficando mais claros, né, os objetos, porque eles são mostrados de um lado, de outro, eles são apresentados com muitos exemplos, ele benevolentemente aceita os questionamentos, né? Eu lembro que o professor Olavo também dizia que um dos traços de uma vocação é exatamente quando se tem a capacidade de suportar o lado incômodo daquela vocação. E ele apontava em si mesmo, por exemplo, que ele tinha vocação para professor, porque ele tinha um limite, na verdade, ele tinha uma tolerância ilimitada para a burrice, né? E quanto mais as pessoas fossem burras e fizessem perguntas, tanto mais, com gentileza, cordialidade, com amor ao próximo, se esmeravam em responder, né? Eles se esmeravam em responder. Enquanto o professor esclarece e quer a ordenação, quer sim o esforço do seu aluno, mas visando que ele possa conhecer e amar as coisas, porque ele as vê na realidade, isso vai produzindo uma ordem interior até o ponto que ele esteja livre, o líder de seita, ele obscurece, deixa sempre um enigma, sempre um ponto de disparidade muito grande e faz questão de apontar que as pessoas sabem isso, não sabem aquilo, que ele sabe aquilo, como elas podem duvidar dele, e rechaçam frequentemente dúvidas e até julgam as intenções das pessoas quando colocam dúvidas, né?
Então, todo esse modus operandi serve para você identificar quando se está fazendo uma coisa ou outra. Note que eu estou exatamente aqui ante dúvidas dos alunos, ante um esclarecimento dessa dimensão moral e prudencial da nossa pedagogia. Estou fazendo todo o esforço e deixando pública essa aula, né? Para que exatamente vocês possam enxergar as coisas por si mesmos. Eu poderia perfeitamente dizer, né? Não, isso aí é muito difícil, vocês não estão preparados, se eu explicasse vocês entenderiam, né? Mas não é isso que eu estou fazendo. Eu estou apelando para que exatamente vocês enxerguem as coisas. E por isso que esta aula é longa, e por isso que vocês precisam ver com os próprios olhos o que nós estamos dizendo. É por isso que não basta que nos digam a verdade, que uma classe intelectual nos diga a verdade, né? Porque foi precisamente chegando que o Brasil chegou a esse buraco que nós estamos, e o mundo como um todo, guiado, por exemplo, por intelectuais oriundos da universidade, por uma classe intelectual subserviente a outros, né? A outros motivos que não a busca da verdade e a iluminação das pessoas sob, né, sua autoridade. E exatamente em oposição a isso é que o trabalho do professor Olavo foi tão eficaz, porque como o padre Paulo Ricardo fala, né, a verdade é como uma espécie de leão que se desamarra. E a partir do momento que ela é manifestada e que as pessoas se tornam capazes de fato conhecê-las, ela mesma faz o trabalho. E por isso que a verdade ela é tão perseguida, e por isso que existem tantos meios de, né, subverter a linguagem, de confundir as pessoas, de dividir as pessoas. Por isso tantas grandes corporações, tantos instrumentos, utilizando inclusive do instrumento da mídia, da universidade, se esmeram em incapacitar as pessoas de por si mesmas conhecerem as coisas, né? Então não basta que alguém diga a verdade, é necessário que ela seja libertada e que as pessoas se tornem capazes de segui-lo. Foi precisamente isso que o professor Olavo fez, e eu posso dizer isso da minha própria vida, né? Porque, como eu falava anteriormente, eu passei 20 anos no sistema educacional e tive muito mais tempo e um contato real com muitos professores que passaram muito tempo comigo, mas nem de longe acredito, embora talvez tenha tido algum outro bom professor relativamente, nenhum deles teve um impacto que aquele velho, né, lá do outro lado do mundo, com uma câmera horrível, com um som, né? As primeiras aulas do COF tem um chiado imenso, né? Você tem que estar com muita vontade de assistir às aulas, né? Mas aquele velho que eu nunca conheci pessoalmente e que não só enunciava propriamente sentenças verdadeiras. Sabe que quando você escuta, às vezes, uma pessoa que fala as coisas corretamente, é possível perceber uma falta de lastro interior. E outras, como o professor Olavo, que não só enunciavam coisas verdadeiras, mas que existia um peso, uma gravidade que certamente estava lastreada na alma dele, né? Na vida dele, na vivência da verdade que ele buscou e como isso o modificou, ao ponto de que isso fez com que eu, por exemplo, e graças a Deus outros tantos, né, mudássemos o rumo das nossas vidas por causa das palavras que ele falava e do modo que ele ensinava e do modo que ele testemunhava, e ele nos instigava a ver as coisas com nossos próprios olhos, a nos tornarmos mais capazes da verdade e de não só conhecer a verdade e não negá-la jamais, e procurar onde ela está na realidade, mas também de, uma vez que conhecesse a verdade,
que devesse se obedecer a ela, né? Quando o professor Olavo morreu, né, eu estava para escrever um texto que, ora, nunca escrevi, né? Uma das coisas que eu diria nesse texto é que, como diz lá São Paulo Apóstolo, numa das suas cartas da Escritura, né, aquela passagem maravilhosa, que hoje nós vemos como num espelho aquilo que um dia veremos face a face, pela experiência que eu tive na minha própria alma, das verdades enunciadas e pela condução moral, ética daquele professor para comigo, embora tão distante, dá para ter uma dimensão do que acontecia na alma dele, da verdade que ele tinha na alma dele, e que deve ter sido algo, assim, certamente, espetacular, quando essa verdade toda pôde ser contemplada face a face quando ele morreu, né? Isso era uma das coisas que mais me alegravam e, ao mesmo tempo, traziam todo o peso da morte do professor Olavo, né? Então eu posso dar testemunho disso aí. E eu sei como são essas coisas. E acredito que vocês saibam também, né? E o que o professor Olavo sempre quis foi exatamente formar uma geração de pessoas que não abrissem mão disso, da verdade, que libertassem a inteligência das pessoas, etc. Porque é exatamente no estado de mentira voluntária, de todo um sistema mundano para que as pessoas não estejam, né, colocadas na verdade, inclusive essas verdades fundamentais, como o Dom Tiago falou, da vida, qual o sentido, o que tem que ser feito, é que muitas pessoas, por imaturidade, por outros tipos de vício, por preguiça, por fraqueza, acabam seguindo loucos, né? E se aferram a qualquer tipo de coisa que pareça, sei lá, às vezes por uma conveniência, por preguiça, por reforço grupal, né? E aí nós nos encontramos como naquela sentença que Shakespeare colocou lá no Rei Lear, né? Triste dos tempos em que loucos guiam cegos. Então, por tudo isso é que o que nós buscamos com a nossa pedagogia, e depois poderemos falar melhor sobre isso, não é só que as pessoas conheçam por si mesmas a verdade, mas que elas tenham a força moral de aceitar a verdade. E que elas, com o auxílio pedagógico, vão discernindo que verdades, em que ordem, de que modo elas devem conhecer, de modo que elas vão ordenando, sobretudo a princípio, a si mesmas, e claro, tudo que toca os seus deveres imediatamente, e consequentemente outras pessoas, outros ambientes, de modo que elas enxerguem e vivam por si mesmas e se tornem cada vez mais livres. E por isso que nós não concordamos com uma pedagogia que, por exemplo, foque somente no desenvolvimento da inteligência, nem também só no desenvolvimento da vontade, nem também, né, nos que falam tanto de desenvolver virtude, mas essas coisas deslocadas, né, e quando falam de virtude, claro, tudo isso é verdade, e sobretudo se for junto, e com uma pedagogia eficaz para tal, porque muitas vezes falam essas coisas, mas quando você vai perguntar, mas o que significa isso? Como se faz isso? Quais são os resultados reais disso? É aí que se demonstra a fragilidade, né, a parcialidade desse tipo de abordagem pedagógica. E por isso que nós não propomos isso. Nós propomos, né, em todas as dimensões, espiritual, intelectual e moral, né? Então, acho que até aqui está suficientemente claro que não só é um dever desenvolver a inteligência e a vontade e as virtudes e ordenar a alma,
como só é possível ao ser humano ser quem ele é e, consequentemente, ser feliz, e, consequentemente, gerar uma sociedade saudável, se desenvolver isso. E tudo isso começa com a busca da verdade, porque a verdade é a conformação da inteligência ao que as coisas são, ao objeto, como diz São Tomás. E o bem é exatamente quando a vontade, tendo a inteligência enxergado o que as coisas são, se move a unir-se a ela. Então, a verdade, o ser, o bem, é a mesma coisa, né? Só que percebidas, captadas por diferentes faculdades da alma que devem se ordenar a ela. Então, sim, nós temos o dever de desenvolver a inteligência e tudo isso, né? Todos. Quanto? Veremos mais adiante. Agora vamos tratar um pouco mais, distinguir um pouco mais, com mais precisão, o que são esses deveres, né? Montando ainda essa base principiológica para que possamos responder e dar os instrumentos para que você responda caso a caso, né? Quanto a si mesmo e quanto àqueles que estão sob sua orientação, sob sua guarda, né? Sob sua autoridade, o quanto e como deve ser esse desenvolvimento.